Olá, eu me chamo Dilton Góes e esse é o nosso programa diário Reflexão do Dia, 14 de novembro de 2024, 32ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Santo do Dia, São José Pignatelli, padre que deu exemplo de obediência à sé apostólica. Século XVIII, em Nápoles, Itália, José Pignatelli nasceu em Saragossa, em 1737, pertencendo a uma nobilíssima família do Reino de Nápoles. Em 1762, foi ordenado sacerdote. Mas agora vamos ver em que situação. Primeiro, pelos anos de 1520, nós temos o protestantismo, também está tendo a revolta dos reis, onde eles estão se fechando para a Igreja Católica, né? Está se constituindo o Estado laico para todo lugar. Então, as, as nações da Europa resolvem fazer políticas sem a obediência à lei de Deus. Então, o que prevalece aí é a relação entre os homens. O iluminismo na Europa, então, surge como uma grande corrente filosófica e o nominalismo como grande corrente filosófica. Então, tudo se muda. Então, por esse pensamento, por esses dois pensamentos, é tudo uma questão de combinar, né? Então, nas escolas, nas faculdades, começam então a ensinar tudo diferente, onde o homem passa a ser o centro do poder. É como se o homem fosse o próprio Deus. Tudo pelo homem, iluminado, agora é o homem. É nesse cenário, então, que em 1762 foi ordenado sacerdote, dedicando-se ao ensino das letras e com grande fruto aos ministérios apostólicos. Realmente desafiador. Em 1767, levantou-se uma grande perseguição contra a Companhia de Jesus, porque essa ordem surge como um grande resgate da tradição católica apostólica dentro da igreja, visto esses cenários que eu acabei de falar, onde os jesuítas foram expulsos dos países em que atuavam. A França, Reino das Duas Sicílias, dos Ducatos, Parma, Piacenza, de Malta e de Portugal. Por fim, foram também expulsos da Espanha pelo rei Carlos II, pouco depois sendo a Companhia de Jesus dissolvida por Clemente XIV, em 1773. Padre Pignatelli deu exemplo extraordinário de perfeita obediência à sé apostólica, como também de intenso amor para com a ordem, né, a Companhia de Jesus. Nesse cenário também, em 1717, nós não podemos deixar de registrar que surge a primeira loja maçônica na Inglaterra. E houve, dominada aqui pelos reis, dominada pela corte e dominada pelo livre pensamento, que incentivava ali a proibição dessa filosofia católica, muito bem representado pelos jesuítas na época. Então surge aí um grande esforço político em nível de Europa para que a Companhia de Jesus fosse então exterminada, porque ela combatia toda forma de heresia. Então está aqui o registro desse São José Pignatelli, padre importante para a Santa Igreja, exemplo de obediência da sé apostólica, lutando pela Igreja, fora proibido de lutar pela Igreja. São José Pignatelli, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E na primeira leitura de hoje, nós vamos ver na carta de São Paulo a Filemon também uma situação bem semelhante, porque Onésimo ele é um fugitivo. Certamente ele fugiu, porque ele era um servo, ele era um escravo, e ele fugiu, né, da casa de Filemon. E agora Paulo o encontra na cadeia por alguma situação, e os dois se conhecem na cadeia em Roma, e agora Paulo recomenda Onésimo de volta à sua casa, ao seu senhor, desta forma agora um homem convertido, um homem livre. Então veja que essas experiências de lutas pelas nossas conversões são experiências diárias, assim também como passou São José Pignatelli, né?
querendo lutar em favor da igreja, também recebe toda uma proibição e se sente obrigado a cumpri-lo. E agora nós temos Onésimo, que estava ali na obediência como servo escravo, tenta uma liberdade e agora Paulo fala para ele, tem que voltar, né? Então são situações bem semelhantes. Caríssimos, grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmãos. Por esse motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para escrever-te a tua obrigação. Prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, venho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão. Onésimo. Antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenha de volta para sempre. Já não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele for para ti, tanto como pessoa humana, como um irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se alguma coisa te prejudicou, se alguma coisa te deve, põe na minha conta. Eu, Paulo, é, Paulo, de meu punho o escrevo. Eu o pagarei, para não dizer que eu tenho mesmo, que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo o meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Paulo aqui pede para que Onésimo seja devolvido, né? Para que o seu Senhor o acolha, no sentido de que esse homem depois, Onésimo, depois de convertido, pode ser um homem muito importante para a causa do Senhor, né? Então, Paulo estimula este reencontro desse servo, desse escravo com seu senhor, que pode trazer grande fruto para a Santa Igreja que caminhava naquela época. Que possamos nós também, como fugitivos, assim como Onésimo, quem dera, né, encontrar um Paulo na nossa vida, uma pessoa que nos dê um novo sentido de vida, porque veja, ele era um inútil, ele não valia nada, era inútil, era um fugitivo. Mas agora, depois de conhecer a palavra, depois de convivermos junto na prisão, ele volta como um grande profeta para ti, ó Filemão. Então está aí a grande necessidade de fugitivos deste mundo, nos convertermos e sermos protagonistas desse mundo, anunciadores da palavra, mesmo que nos impeçam, mesmo que haja correntes contrárias, nós, na obediência ao Senhor, na obediência à Igreja de Jesus Cristo, possamos anunciar a palavra, assim como Onésimo e assim também como fez São José Pignatelli. O salmo de hoje é o Salmo 145. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Vejam, vocês entendem como é o Santo do Dia, primeira leitura, o Salmo responsorial, está tudo ligado como se fosse uma coxa de retalho? Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Evangelho está em Lucas, capítulo 17, de 20 a 25. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu. Veja que são os fariseus que estão perguntando. Veja que alguns são doutores da lei, alguns são sacerdotes, então eles estão preocupados. Será que esse é o Messias? Será que tudo que ele está falando vai acontecer? É esse questionamento que estão fazendo. Então os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Então, o próprio Cristo, né, falava: eu sou o Deus, eu sou o Senhor, eu sou o próprio Deus encarnado, eu sou o Messias, conforme as Escrituras previram, eu estou no meio de vós. Então, o reino de Deus já está no meio de vós. Assim que Jesus assume, né, sua vida pública, assim que o Jesus assume o fato do seu possibilidade do seu sacrifício, assim que ele se revela para Jerusalém e vai a Jerusalém, encontro do seu martírio, né, que era uma hipótese imensa de acontecer, a crucificação de Jesus, ali está o reino de Deus, na sua morte, na sua ressurreição. Quando então Jesus ressuscitado sopra sobre os apóstolos, a igreja, e também em Pentecostes derrama o seu Espírito, o Espírito Santo. Então o reino de Deus já está entre vós, já falou Jesus para os fariseus. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Já falava da sua morte. As pessoas vos dirão: ele está ali, ele está ali, aqui. Não devereis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração agora, 2024, século 21, né? Então o Senhor falava de uma visão profética. Nós ainda fazemos Jesus sofrer. Sofrer é como se estivesse na cruz. Somos nós os causadores das feridas do Senhor. Isaías, lá 53 a 55, também deixa bem claro que o Senhor morreu por nossos pecados, por nossas agressões. Suas feridas são pecados nossos. Nós ainda agredimos a pessoa de Jesus com os nossos pecados, com as nossas rejeições. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Eu quero lembrar que também no século XVIII, Cristo foi extremamente rejeitado. A Europa toda quer rejeitar, não, eu quero governar sem Deus. José Pignatelli, o santo do dia, vive nessa realidade, onde a corte prefere governar sem Deus, e nós vimos o que resultou. Depois, na Revolução Francesa, quantas mortes na Inquisição protestante, quantas mortes? Nós estamos falando de mais de 400 mil mortes. Morreu por ser católico, morreu só por ser cristão, morreu por vestir uma batina, por ser um convento, quantos conventos incendiados, quanta perseguição. Então, tudo isso é o que nos fala o Santo Evangelho. Ainda haverá perseguições, ainda nos dias de hoje, existem países que você mata o cristão por ser cristão, como agora nós tivemos na Coreia do Norte, um fato mais recente, escandaloso, onde uma família toda é colocada no buraco para rejeitar Jesus. Não rejeitou, eles vão sendo soterrados vivos, né? Primeiro as criancinhas que são menores, elas ficam soterradas, e depois os pais, aos poucos, vão soterrando. Quando sobra só a cabeça, são apedrejados e depois joga-se a terra enquanto eles estão vivos, porque não rejeitaram o Jesus. Então, ainda há nos dias de hoje perseguições na África, há perseguições em tudo quanto é canto, em países desenvolvidos, onde a igreja está sendo silenciada. Antes, porém, ele deverá, ele quem? O próprio Cristo
deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Ah, Deus me livre de ser uma geração ou de pertencer a esta geração que rejeita o Senhor. Deus me livre dessa condenação de rejeitar o Senhor. E essa rejeição ao Senhor não acontece abruptamente, não. Acontece em pequenas linhas filosóficas dentro do modernismo, na total liberação de ideologia de gênero, a, a própria a propriedade, né? Meu corpo, minhas leis, o aborto também como grande símbolo de ruptura com a lei de Deus, pecar contra o sexto mandamento, que é a castidade, agora todo mundo faz. Crianças são ensinadas na escola a pecar contra a castidade, né? Você falar que é virgem, uma moça, um rapaz de 14, 15 anos, falar que é virgem, hoje é chacota entre os amigos. Então, assim, as pessoas vão rejeitando o Senhor, fazendo com que ele sofra, fazendo com que o Senhor seja, então, caluniado, ridicularizado, a igreja sendo ridicularizado por esta geração. E é de forma muito sutil. Assim como Onésimo, na primeira leitura, que como escravo fugiu, né, e depois se libertou, que nós possamos também, assim como Onésimo, escravos do pecado, encontrar um filho de Deus, encontrar um Paulo, o apóstolo, a igreja, e dentro da igreja voltar a servir, né, a este mundo como homem e mulher renovada, para a conversão de corações para Cristo, para a salvação. Lindo o evangelho de hoje, linda a liturgia de hoje, que nos convoca a sermos anunciadores de Jesus Cristo sobre qualquer condição. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, a Reflexão do Dia é um programa com o objetivo de estudo das palavras que compõem a liturgia, né? E é um estudo bíblico, uma aula, né, sobre as palavras e sobre toda a intenção da liturgia diária. Eu quero te fazer um convite. Primeiro, se inscreva lá no YouTube, dê o seu joinha, para que mais pessoas recebam esta pregação, este ensino, este estudo, e depois multiplique em suas redes sociais, para que mais corações também se convertam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.